Se tiver potencial, ele é o principal candidato. Porque é isso que você falou. A gente não consegue olhar, mesmo para essa melhora, para esses resultados, a gente não consegue olhar para esse Flamengo e cravar que ele tá no caminho, esse time tá voando, esse time daqui a pouco vai estar no seu auge. Talvez sim. A questão é que, tecnicamente, o time... Se o Palmeiras ganhar amanhã, eu vejo o Flamengo como adversário mais indesejável do pote 2, porque mesmo ainda estando numa fase de consolidação, é o atual campeão, é o time que chegou em 3 finais das últimas 4 edições e vai ganhando aos poucos corpo sob o comando do Sampaoli. São 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Então, parece que aquele jogo contra o Bragantino vai sendo um ponto fora da curva. Muito pelo resultado, porque desempenho, o Flamengo ainda oscila. Não é um Flamengo totalmente estável. Eu gosto de você. Salve, salve, galera. Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Pessoal, nós vamos agora para a repercussão de Flamengo 4, Alcas 0 pela Copa Libertadores da América. Nós vamos acompanhar o programa Linha de Passe da ESPN Brasil, link na descrição para o canal da ESPN no YouTube, sobre esse grande jogo do Flamengo. O Flamengo atropelou o Alcas, 3-0 ainda no primeiro tempo. Bruno Henrique voando, jogando muito. E, para eles, o Flamengo é o melhor elenco da América. É o candidato mais forte ao título, precisa encaixar jogadores com o Sampaoli. Vamos para o vídeo, pessoal. Vamos para o vídeo. Eu não vou entrar na polêmica do Bruno Henrique com a notícia do Mauro César. O Mauro César é um jornalista experiente que dá informações várias vezes corretas sobre o Flamengo. Ele não inventou a notícia de certeza absoluta, né? Então, é para ser considerada. Não vou entrar na polêmica. Não sei o que aconteceu. Sei que ele não inventou a notícia, tenho certeza absoluta. Sobre o Bruno Henrique, quando eu falo sobre ter uma relação saudável com o futebol, eu acho que faz parte de gostar de personagens, de ver que alguns jogadores que atuam. Para mim, o Bruno Henrique é o melhor jogador da melhor versão, foi o melhor jogador da melhor versão do Flamengo desde a geração do Flamengo do Zico, que é o Flamengo de 2019, o Flamengo do Jorge Jesus. Eu gosto muito do Bruno Henrique e é muito bom ver o Bruno Henrique recuperando parte, pelo menos, da forma que o transformou nesse jogador, que é um jogador que depende muito da parte física, da velocidade, ele falava ali, da velocidade que ele conseguia atingir, da explosão muscular, também é como ele chega quando ele faz um pique nessa velocidade, com que força ele chega para finalizar, quanto ele aguenta do tranco para não cair, né? Então, acho que toda essa evolução do Bruno Henrique é muito positiva. Acho que o Bruno Henrique é um jogador que tem muito a cara do Flamengo, que representa muito o que é o Flamengo, a torcida do Flamengo, uma torcida nacional, uma torcida fanática. Ele é assim, e eu, obviamente que se jogar mal eu vou criticar, mas eu torço muito para que esse cara consiga voltar a jogar o futebol que ele já mostrou um dia. Eu acho que é muito bom para o Flamengo e muito bom para o nosso futebol que consiga. E eu prefiro esperar, repito, para entender o que vai acontecer. Não acho que esse pote 2 ele é tão assustador como normalmente seria. Ele tem Atlético e River. E eu não gostaria de pegar o Atlético e o River de nenhum jeito no mata-mata logo cedo. Né? É muito melhor pegar o Racing do que pegar o River. Não, mas com o Flamengo, né? O Flamengo tem muita dificuldade com o Racing fora de casa. Mas eu acho que isso é uma coisa jogando bem, acaba, nós. São times incomparáveis quando a gente fala de qualidade. Muita dificuldade quando era melhor, inclusive. Tudo bem, perfeito. E vai decidir fora. Mas eu não acredito que isso vai persistir só pela camisa. A questão do decidir fora é importante também, né? Porque o Flamengo chega hoje a 23 jogos de invencibilidade como mandante na Libertadores. E vai viver uma situação que não tem sido a situação, porque o Flamengo tem sido sempre o primeiro colocado e feito uma das melhores campanhas. É ruim de pegar o Palmeiras. Um Fla-Flu é um jogo que... E vai definir fora. É um jogo cardíaco por tudo que vem acontecendo, mas... eu não sei o que você pensa, Jean, já te tocando a bola. É óbvio que cair no pote 1 e decidir em casa é melhor. Mas eu acho que, olhando, por exemplo, alguns times tipo Olímpia, Racing, a gente vai ter no pote 2 equipes mais fortes que equipes do pote 1. Então, tem que esperar o sorteio para entender se isso foi uma coisa ruim ou não. É óbvio que o segundo lugar num grupo como esses é um fracasso para o time que tem um elenco como esse, que devia ter terminado em primeiro lugar nessa fase, já. Eu tenho a impressão, assim, que, claro, considerando que o Palmeiras vá para o pote 1, vence o Bolívar amanhã, vai para o pote 1 e não para o pote 2. Porque se ele for para o pote 2, isso que eu vou falar nem faz sentido. O pote 2 é melhor que o... Porque eu acho que, nesse momento, você tem praticamente uma equivalência de forças entre o pote 1 e o pote 2. É muito parecido mesmo. Então, nessa altura do campeonato, quando você tem o Flamengo, o River Plate e o Atlético Mineiro no pote 2, no fim das contas, você ser primeiro colocado, olhando única e exclusivamente para o enfrentamento das oitavas, olha, dá quase na mesma, porque, eu repito o que eu disse ontem. Ontem, a gente, quando começou a Libertadores, a gente tinha como os 4 principais favoritos da competição, não me lembro a ordem, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Atlético Mineiro.
Desses 4, 3 já estão no pote 2. Um briga ainda para ficar no pote 1. Então, todos os times do pote 2 já foram campeões da Libertadores. Todos. Boa questão. Isso assim, não deve, checando aqui. Não deve acontecer amanhã, porque é provável, muito provável que o Boca Juniors esteja no pote 1 e é provável também que o Palmeiras esteja. Mas é isso, todos do pote 2 já foram campeões da Libertadores. Sobre o Bolívar. Se o Palmeiras ganhar amanhã, eu vejo o Flamengo como adversário mais indesejável do pote 2, porque mesmo ainda estando numa fase de consolidação, é o atual campeão, é o time que chegou em 3 finais das últimas 4 edições e vai ganhando aos poucos corpo sob o comando do Sampaoli. São 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Então, parece que aquele jogo contra o Bragantino vai sendo um ponto fora da curva. Muito pelo resultado, porque desempenho, o Flamengo ainda oscila. Não é um Flamengo totalmente estável. Mas, em termos de resultado, de ter conseguido uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, o Sampaoli, aos poucos, vai colocando o time no caminho certo. E chegar com esse time no caminho certo, no mata-mata de Libertadores, é algo que impõe um respeito grande em todos os adversários. Então, o Palmeiras é hoje o adversário. Se o Palmeiras cai no pote 2, a gente tem uma divisão de forças ali mais equilibrada. Agora, comparando o Flamengo com o River e com o Atlético, pelo futebol que essas equipes jogaram até aqui, eu vejo que o Flamengo hoje impõe mais respeito se tratando de mata-mata de Libertadores. Assim, qual Flamengo? Porque eu acho que o Flamengo tem um dilema que é um privilégio na América. O Flamengo tem que encontrar o seu melhor jogo. Não, mas qual é o Flamengo, o seu melhor jogo é o maior candidato ao título. Qual é esse Flamengo da fase de grupos da Libertadores Esse Flamengo da fase de grupos da Libertadores não vai ser campeão. O Flamengo, com o Sampaoli jogando perto do que ele pode... Não, ele tá falando da passada. Não, da Libertadores passada. Qual era o Flamengo na fase de grupos? Também não havia esse... Era muito parecido. Teve um caminho razoavelmente fácil. Sim. Até a final, né? E ganhou com todos os méritos e tal, mas não chegou perto do que pode. Eu acho que se o Palmeiras reencontrar o seu jogo, eu acho o Fluminense jogar um futebol melhor que ele pode jogar. Eu acho que o River esse ano, por mais que não tenha o nível desses times tecnicamente, mas é o time que também é melhor que o time do ano passado. Acho que o Atlético, se conseguir jogar um futebol competitivo como o Filipão costuma impor no mata-mata, esse ano parece estar mais difícil. Para todo mundo que tem chance de ganhar o campeonato na prática. Se for o Racing, por exemplo, é zebra. Parece estar mais equilibrado. Mais equilibrado. Né? Equilibrado. Em tese. A gente tem que esperar o mercado e tal. E esse equilíbrio, acho que muito pelo fato de o Flamengo estar muito longe do seu potencial máximo. Porque se tiver potencial, ele é o principal candidato. Porque é isso que você falou. A gente não consegue olhar, mesmo para essa melhora, para esses resultados, a gente não consegue olhar para esse Flamengo e cravar que ele está no caminho, esse time está voando, esse time daqui a pouco vai estar no seu auge. Talvez sim. A questão é que, tecnicamente, o time, independentemente de encontrar a sua melhor formação ou não, o time é tão forte e vai ser ainda mais forte. Porque a gente lembra, estão chegando reforços importantíssimos. Já estamos falando do melhor elenco da América do Sul, que pode não ter tido todo o seu potencial, certamente não teve o seu potencial todo em ação até agora, mas já é o melhor elenco e vai ser ainda melhor porque continua contratando jogadores de um nível que os seus rivais na Libertadores não têm capacidade de contratar. Então, é isso. Se a gente falou que muitas vezes o Flamengo ganha títulos atrás de títulos, ano após ano, ganhou esses títulos mais pela qualidade técnica dos seus jogadores do que pelo trabalho tático, do que pelo que os técnicos fizeram, isso vai se reforçar ainda mais. Agora, em julho, vai ser ainda mais forte. Agora, assim, a gente não tem acesso aos treinamentos, a gente tem acesso às informações, a gente tem os nossos colegas buscando informações que vêm de lá de dentro, mas a gente tem acesso total aos jogos. Sim. E, claramente, depois da fase ali, que pintou como crítica, com muitos treinamentos e tal, que poderia ter desagradado o elenco, o Flamengo foi um arremedo físico contra o Bragantino, deu um passo à frente contra o Santos e hoje foi um outro time. Chegou num ponto alto, digamos assim, desde o fim da data FIFA. E o Bruno Henrique como símbolo máximo disso. O jogador que foi preservado, já alcançou aparentemente o nível ideal. E tem outros indícios que mostram que o Flamengo está caminhando como equipe. Então, hoje, por exemplo, fragilidade do Alcas à parte, um time que conseguiu finalizar 15 vezes no primeiro tempo. Teve um volume muito grande e, por outro lado, não deixou o adversário chegar perto da área. O Alcas finalizou 2 vezes só, uma delas... Nenhuma no gol. Bola parada, nenhuma no gol. Então, o Flamengo que vinha sofrendo nos últimos 5 jogos uma média de 20 finalizações, hoje, sofrer menos de 10, já é um ponto interessante, principalmente de... O Flamengo ganhar do Santos é uma obviedade. É isso, pessoal. Tá aí o vídeo da ESPN. É realmente o Flamengo hoje... É o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo está contratando. O Flamengo contratou o Rossi para o gol. O Flamengo contratou o Alan. Só falta anunciar. E o Flamengo contratou o Luiz Araújo. E está em busca de mais reforços no mercado. O Flamengo tentando atender os pedidos do Sampaoli.
São Paulo pediu jogadores, já deve ter passado uma lista para a direção tentando atender da melhor forma possível. E se o Flamengo encaixar a mentalidade do técnico e os jogadores abraçarem isso, a tendência é o Flamengo passar por cima. A gente sabe que o elenco do Flamengo é muito superior ao dos rivais, ali Palmeiras, River Plate, Atlético Mineiro, mas é mata-mata, pessoal, é outro campeonato. O Flamengo não pode ter um deslize como teve contra o Bragantino, porque a gente sabe que se tiver esse tipo de deslize no mata-mata é fatal. Um jogo que nada encaixa, toma uma goleada como foi contra o time paulista, joga tudo por água abaixo, é difícil recuperar jogando no Maracanã. Então o Flamengo tem que abrir o olho, entrar focado, entrar como hoje, com intensidade, marcação-pressão, marcação alta no adversário, sufocando e querendo a bola, com ambição dentro da partida, querendo fazer os gols. Teve até a polêmica que o Bruno Henrique, na entrevista, acabou citando o Mauro César. A gente sabe que surgem as informações, não foi ele não inventou esse tipo de situação, ele recebeu essa informação. E se a gente for analisar o campo, que é o importante, o Flamengo realmente deixou a desejar nessas últimas 2 partidas do Brasileiro e hoje mostrou um futebol completamente diferente, um outro espírito. Parece que o jogador precisa ser motivado por situações extracampo para poder dar resposta. E a gente espera que seja assim, que o jornalista critique e o jogador mostre em campo. Porque se não tem crítica, o jogador acha que está tudo bem, que está tudo ok, que aquele futebol que jogou contra o Santos é o futebol que tem que jogar para ser campeão, e a gente sabe que não é. Então, eu acho que os 2 lados estão certos, mas jogador de futebol parece que é movido à crítica. Você tem que criticar para o cara dar a resposta e vir no microfone e falar que não é dessa forma, que não é desse jeito, e dar aquela resposta logo após uma vitória. Então, parece que precisa de motivação extra. Não só vale todo o salário milionário que o jogador ganha. Precisa de motivação de jornalista, precisa de motivação de torcedor rival, precisa de motivação de fala de jogador rival. Então, é assim que o futebol brasileiro está caminhando. E é isso, pessoal. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.